Vamos começar a falar a respeito de prisão provisória. Olha, antes de eu efetivamente falar da prisão para vocês, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos dois grandes gêneros de prisão: a prisão provisória e a prisão definitiva. Então, é necessário que vocês comecem a entender o seguinte: nós temos uma prisão provisória, o nome já está dizendo. Se é provisório, é porque não é definitivo. Prisão provisória é toda prisão que acontece antes de uma sentença penal condenatória transitar em julgado. Toda prisão anterior a uma sentença penal condenatória transitar em julgado é considerada uma prisão provisória. Toda, tá ok? Então, prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão domiciliar, prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível no tribunal do júri, quando a pena foi igual ou superior a 15 anos. Essas são espécies do gênero prisão provisória, porque são prisões que ocorrem antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, ok? E nós temos um outro gênero, prisão definitiva. A prisão definitiva é a prisão penal. A gente chama de prisão penal. A prisão com pena, prisão definitiva. Ela é chamada de definitiva porque a prisão penal é aquela que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Tá claro? Então nós temos duas prisões. Uma penal, que eu estou cumprindo pena, é definitiva, porque decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E eu posso ter uma prisão provisória, que é toda prisão anterior a essa condenatória transitada em julgado, essa definitiva, que decorre de uma sentença condenatória transitada em julgado, tá ok? Essa prisão provisória, o tempo que você fica preso provisório, esse tempo ele é diminuído do tempo que você vai cumprir pena. Então, vamos supor que você tenha ficado preso provisoriamente 2 anos. E você tem uma sentença condenatória de 20 anos. Vai abater 2 anos que você já ficou preso provisório. Preso provisório preventivo, temporário, preso domiciliar, tanto faz. Tá claro? Está preso provisório? O tempo que você ficou preso provisório vai ser diminuído do tempo que você receber de pena. Tá claro? A esse fenômeno em que se diminui o tempo que você ficou preso provisório do tempo que você recebeu de pena é chamado detração penal. Tá ok? Detração penal. Então, todo o período que você ficou preso provisoriamente vai ser diminuído do tempo que você tem para cumprir a tua pena. Bom, a regra do ordenamento jurídico, como eu já conversei com vocês, é a presunção de inocência. Então, você pode permanecer em liberdade enquanto não houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Tá claro? Mas, excepcionalmente, você pode vir a ser preso antes da instância de julgado da sentença condenatória, se presente os motivos da prisão provisória. Ok? E aí, preso provisoriamente, esse tempo será diminuído. Se não foi preso, só vai ser preso o dia que a sentença transitar em julgado. A regra, portanto, do ordenamento jurídico é a prisão penal. É você só ir para o cárcere para cumprir pena. Ok? Josene, fui condenado para cumprir pena. Posso ter o cumprimento dessa pena também numa prisão domiciliar? Posso, nos termos da lei de execução penal. Então, a prisão domiciliar determinada antes de uma sentença condenatória é prisão provisória. Mas ela pode também ser uma forma de cumprimento de pena, tá? Que a gente não vai estudar aqui, porque a gente, nesse momento, não está falando da lei de execução penal. Mas a prisão domiciliar do artigo 318 do CPP não se confunde com a prisão de cumprimento de pena da lei de execução penal, que também pode, excepcionalmente, ocorrer no domicílio nos termos da lei de execução penal.
que é a Lei 7.210 de 84. A lei traz uma possibilidade, algumas possibilidades do agente cumprir a pena em prisão domiciliar, também, tá bom? O artigo 117 da Lei de Execução Penal, ele vai dizer, somente se admitirá a prisão domiciliar, o recolhimento do beneficiário de regime aberto, quando se tratar. Então, se o réu está cumprindo pena em regime aberto, ele tem o direito de cumprir essa pena em prisão domiciliar quando ele for maior de 70 anos, quando ele for acometido de doença grave, quando ele tiver filho menor, ou quando for condenada com filho menor ou deficiente físico-mental e quando for condenada gestante, tá? É uma possibilidade para a pessoa que está cumprindo pena em regime aberto. Mas a gente não vai estudar sobre isso, porque aqui a aula hoje é de prisão provisória, não é de execução penal, ok? Só para você saber que é admissível, você pode já ter ouvido falar, em prisão domiciliar na execução penal também é possível, tá? Mas aí, inclusive, os requisitos são diferentes da prisão domiciliar provisória do CPP. Bom, o que a gente... Então, é possível sim, né? Depois do trânsito em julgado, ter uma prisão domiciliar. O tempo que a pessoa ficou preso provisoriamente é diminuído da pena que a pessoa receber, tá? E como se pode verificar, é admissível essa possibilidade da prisão domiciliar também na fase da execução, que a gente não vai falar agora. Vamos efetivamente começar a falar da prisão, tá? Olha aqui, como eu disse a vocês, deixa eu compartilhar aqui. Como eu disse a vocês, a prisão, ela pode ser regra. Ela pode ser prisão provisória, tá? Pelo artigo 283 do CPP, nós temos 3 espécies do gênero prisão provisória: flagrante, preventiva e temporária. Porém, hoje, nós temos 4 espécies de prisão provisória, né? Quais são essas espécies de prisão provisória, tá? Segundo o Código de Processo Penal, nós teríamos aqui uma quarta, deixa eu colocar para você, porque nós temos hoje uma novidade, que é a prisão para execução provisória de sentença penal condenatória, a pena de reclusão de 15, pena de reclusão igual ou superior a 15 anos. Então, hoje existe uma prisão provisória, que é prisão para execução provisória de sentença penal condenatória no tribunal do júri. Sentença penal condenatória recorrível, porque ela não é definitiva ainda, no tribunal do júri, quando a pena imposta for de reclusão igual ou superior a 15 anos. É o que diz o artigo 492, parágrafo não, inciso 1, a linha E do CPP. Então, hoje o artigo 492 do CPP, ele trouxe para a gente uma quarta espécie de prisão provisória. Por que provisória? Porque é anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória. Tem sentença condenatória. Então, hoje, no tribunal do júri, se o réu for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz já condena e já determina que ele seja recolhido ao cárcere para começar o cumprimento da pena de forma provisória. Essa prisão, ela ingressou no Código com o pacote anticrime, com a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020.
e já está sendo submetido a controle de constitucionalidade, que já estão arguindo a inconstitucionalidade dessa prisão, tá? Mas ainda não foi decidido. Então, por enquanto, na tua prova agora, nós temos hoje 4 espécies do gênero prisão provisória: flagrante preventiva temporária e a prisão para execução provisória de sentença penal condenatória recorrível no tribunal do júri, quando a pena imposta for de reclusão igual ou superior a 15 anos, ok? No artigo 283, a gente tem a previsão de 3 espécies de prisão provisória: flagrante, preventiva e temporária. Essa quarta está no artigo 492, tá? Do Código de Processo Penal. Então, hoje a gente vai ter essas 4 espécies. Essas prisões provisórias são chamadas de prisões provisórias porque são prisão que ocorrem antes da sentença penal condenatória transitar em julgado. A prisão provisória, ela vai receber alguns sinônimos, né? Ela pode vir na sua prova com o nome de prisão processual, de prisão cautelar ou de prisão provisória. Por quê? Porque são todas essas nomenclaturas, porque é a prisão que se determina antes de uma sentença penal condenatória. Na prisão provisória, você está cumprindo pena? Não. Aqui não há cumprimento de pena. Não há cumprimento. Não há prisão provisória para cumprir pena, né? Em tese, não há cumprimento de pena. O tempo que você ficou preso provisoriamente, nessas 3 aqui, vai ser detraído de quando você for condenado. A única prisão hoje provisória que vai haver cumprimento de pena é essa 4ª hipótese aqui, que exatamente é que está sendo considerada inconstitucional, porque, em regra, não se pode determinar uma prisão provisória para execução provisória de sentença condenatória. Porque, se você é presumidamente inocente, como é que eu vou executar provisoriamente uma sentença condenatória? E se depois você recorrer e provar que não foi você, como é que fica, né? Cumpriu uma pena provisoriamente, da qual você não teria que ter cumprido, ok? Bom, essa é hoje a nossa realidade pelo Código de Processo Penal, tá? Continuando aí, nós temos então 2 gêneros: a prisão provisória e nós temos a chamada prisão definitiva. A prisão definitiva é essa, também prevista no artigo 283. É aquela que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Gente, prisão definitiva não se confunde com perpetuidade. Ela é a chamada prisão penal ou prisão com pena. Porque nesse caso aqui você está cumprindo pena. O nome definitiva não se confunde com perpetuidade, porque nós não temos prisão perpétua, tá claro? Nós não temos no nosso ordenamento jurídico a prisão perpétua. Nós temos a prisão provisória e a decorrente sentença penal condenatória, que você vai ficar preso durante o período de cumprimento de pena, que é de no máximo 40 anos, pelo artigo 75 do Código Penal. Tá claro? Então, a prisão chamada de definitiva nada mais é do que a prisão penal, do que a prisão com pena, a prisão que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, tá ok? Quando você tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, todo aquele tempo que você cumpriu, que você esteve preso provisoriamente, será diminuído. E aí o artigo 283 do CPP vai dizer: ninguém poderá ser preso, senão em virtude de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação transitada em julgado. Tá claro? Então, a prisão definitiva é essa prisão aqui, ó. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Essa é a prisão definitiva, tá ok? Essa é a prisão penal. Agora,
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ok? Ou por ordem de escrito fundamentada em decorrência de prisão cautelar. Aí aqui a gente vai ter a prisão provisória. Ok? Isso é a prisão provisória que nós temos. Então, a prisão definitiva é essa em que há o trânsito em julgado, e a prisão provisória é toda aquela em que não há ainda o trânsito em julgado, tá? Não há o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a gente está diante de quê? A gente está diante de uma prisão provisória, ok? Bom, dito isto, continuamos aí, olha aqui. Vamos começar a falar da prisão provisória. Para que haja prisão provisória, é necessário fumus commissi delicti, periculum libertatis. Por quê? Porque a prisão provisória, ela nada mais é que uma medida cautelar pessoal. O que é uma medida cautelar pessoal? Medida cautelar pessoal é toda medida provisória que incide sobre a liberdade da pessoa. Pode ela ser para decretar a prisão, pode ela ser para decretar uma medida cautelar pessoal diversa da prisão, tá claro? Então, a prisão provisória, ela priva a liberdade de locomoção da pessoa com recolhimento ao cárcere, seja em virtude do flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, o agente vai estar o quê? Preso, não é isso? E a medida cautelar pessoal, ela não vai prender o agente, mas ela vai restringir a liberdade de locomoção do agente, ok? E aí nós vamos ter como espécies de prisão provisórias hoje, como nós já falamos, prisão em flagrante, preventiva, temporária e a prisão para execução provisória de sentença penal condenatória, pena igual ou superior a 15 anos, no tribunal do júri, que foi inserida aí pela Lei 13964 de 2019, ok? Bom, com exceção do flagrante delito, que nós vamos falar lá, no final vai ser a última prisão que nós vamos falar. Com exceção do flagrante delito, toda prisão depende de ordem judicial, tá ok? Não há prisão sem ordem judicial. Então, considerando as prisões, com exceção do flagrante delito, a prisão, ela vai ter necessidade de quê? De ordem judicial. Sem ordem judicial, não tem a possibilidade de prisão, ok? Então, olha, eu quero que você entenda o seguinte. Quando alguém foi encontrado em flagrante delito, esse alguém vai poder ser preso sem ordem judicial. Por quê? Porque foi encontrado em flagrante delito. E o artigo 301 do CPP vai dizer para a gente: qualquer do povo poderá, autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, ok? Agora, quando não for em flagrante, a prisão somente será admissível se tiver ordem do juiz. Sem ordem do juiz, ninguém pode ser preso. Tá claro? Então, para ter prisão temporária, para ter prisão preventiva, tem que ter ordem de quem? Do juiz. Sem ordem do juiz, não pode. Ah, vou te prender para averiguar, para saber o que você já... Não pode prender. Você só pode capturar alguém e levar para a delegacia sem ordem judicial se a pessoa for encontrada em flagrante delito. Se ela não for encontrada em flagrante delito, não há que se falar em captura para averiguação. Nós não temos a prisão para averiguação, a prisão administrativa para averiguação. Isso não existe mais. Já tivemos no nosso código, no artigo 318, 1900 antigamente. Agora já não existe mais, tá? Há muito que não se aplica a prisão, não se tem na lei a prisão para averiguação. Então, o que nós vamos verificar? A prisão, ela é admissível? Provisoriamente é, mas para isso precisa de quê? Para isso ela precisa
ter ordem judicial. E aí nós temos o chamado mandado de prisão. Para que haja uma prisão provisória, eu tenho que ter, segundo o artigo 283 do CPP, ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Então, o juiz dá a ordem e essa ordem é reduzida a termo, é lavrada, é subscrita. Então, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado, vai ter a ordem judicial. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pelo juiz competente. No mandado deve-se designar a pessoa que tem que ser presa, colocando o seu nome, alcunha ou sinais característicos pelo qual ela possa ser identificada. No mandado deve-se mencionar a infração penal que motivar a prisão. Deve-se declarar o valor da fiança arbitrado quando afiançar a infração. E deve ser dirigido a quem tiver qualidade para lhe dar a execução. Quando se for cumprir esse mandado de prisão, tem que ser respeitada a inviolabilidade do domicílio, o que significa dizer que para cumprir mandado de prisão, que é uma ordem judicial, terá que ser feito durante o dia. Dia, para nós, no processo penal, para cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão, é o período das 5 às 21 horas, tá? Nos termos do artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Então, se a autoridade que for cumprir o mandado de prisão chegar ao domicílio da pessoa antes das 5 ou depois das 21, não pode entrar sem que haja consentimento do morador. Porque se entrar fora desse horário, sem que haja consentimento do morador, isso constitui crime de abuso de autoridade previsto no artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, ok? Então, tem que se respeitar a inviolabilidade do domicílio. O mandado, o juiz ordena e ele é lavrado, subscrito, reduzido a termo pelo escrivão, assinado pelo juiz. Deve constar a identificação da pessoa que vai ser presa com seu nome, alcunha e os sinais caracteres pelo qual ela pode ser identificada. Deve constar por qual infração penal ela está sendo presa, se a infração é afiançável ou inafiançável. E esse mandado é feito em duplicata, significa 2 vias. Uma via serve de recibo para quem prende e a outra via serve de recibo para o preso, tecnicamente chamado de nota de culpa. Então, aqui quando ele fala, ó, tem que constar o nome, tem que constar qual é a infração. Tem que constar se a infração é inafiançável ou afiançável. É importantíssimo essa informação se ela é afiançável ou inafiançável. Por que é importantíssimo, gente? Porque se a infração for inafiançável, diz o artigo 287 do CPP, que quando a infração penal é inafiançável, a pessoa pode ser presa em qualquer lugar do país que ela foi encontrada, mesmo que aquele local não seja o local correspondente que a autoridade terminou a prisão. Por exemplo, tenho que prender a Rose, existe um mandado de prisão contra a Rose, aqui do juiz da capital do Rio de Janeiro. Rose foge, mete o pé, é encontrada lá em Atibaia, que é o lugar onde a gente encontra os grandes bandidos da nossa sociedade, não é verdade? Atibaia é o lugar preferido dos marginais de colarinho branco do Brasil. Incrível como Atibaia é um lugar assim, que o pessoal gosta, né? Gosta muito. E aí, então, o que acontece? A Rose é encontrada lá em Atibaia. A Rose está indo na farmácia comprar uma medicação porque ela não está bem, está foragida, está deprimida, não está podendo curtir a Barra da Tijuca. A Rose vai para onde? Vai para Atibaia. E lá, então, quando ela está chegando na farmácia, um policial passa e fala, gente, é a Rose. É a Rose. Existe um mandado de prisão contra a Rose por crime inafiançável. Epa, tô sem o mandado na mão. Posso prender? Pode. Pode prender, mesmo sem o mandado. O artigo 287 do CPP vai dizer que é possível
prender a pessoa sem estar com o mandado em mãos quando o crime foi inafiançável. Ele vai dizer a falta da posse do mandado não obsta significa não impede a prisão quando o crime foi inafiançável, devendo a pessoa ser presa, apresentada imediatamente à autoridade. Aí a autoridade vai fazer ela tomar conhecimento daquele mandado de prisão, porque o mandado ele é registrado no site do CNJ, então é só imprimir e ela vai tomar ciência. E a autoridade competente que decretou a sua prisão vai providenciar para que ela seja removida imediatamente a sua presença, para que ela seja submetida à audiência de custódia, tá ok? É o que diz o artigo 287. Agora, se o crime for afiançável, não pode prender sem estar com o mandado em mãos. Porque quando o crime for afiançável, deve constar no mandado o valor da fiança. Então, quando a pessoa é presa e conduzida à delegacia, a autoridade policial já deve dizer para ela qual o valor foi arbitrado de fiança pelo juiz, para que ela, então, possa providenciar o pagamento e, então, nem sequer chegar a ingressar no cárcere, tá ok? Bom, o mandado vai ser feito em duplicata. Por que duplicata? Porque é duas vias. Uma via servirá de recibo. Uma via é recibo para quem prende e a outra via é o recibo chamado nota de culpa do preso. Então, uma via serve de recibo para quem prende e a outra vai ser o recibo do preso, que vai ser chamado de nota de culpa. Detalhe, essa regra aqui, ela se aplica tanto à prisão preventiva quanto à prisão temporária, tá? O artigo 2º da Lei de Prisão Temporária, combina aqui, ó, combinado com artigo 2º da Lei 7.960, de 89. O artigo 2º da Lei 7.960, de 89 vai tratar das regras de mandado de prisão e vai dizer que o agente só pode ser preso depois que o mandado foi expedido e que ele vai receber uma via desse mandado que vai servir como nota de culpa. Então, o que eu estou falando aqui de mandado de prisão serve para a prisão que depende de ordem judicial. Tem que respeitar a inviolabilidade do domicílio, a ordem é dada pelo juiz, é subscrita pelo escrivão, assinada pelo juiz que deu a ordem. No mandado tem que constar a identificação da pessoa a ser presa com seu nome, alcunha e sinais característicos pelo qual ela possa ser identificada. Você pode, por exemplo, não saber o nome, mas você pode saber o vulgo. Então, o juiz manda prender uma pessoa que tem a seguinte característica: é moreno, é alto, é forte, tem uma barbinha cerrada, uma cara de homem latino, cujo o apelido é chamado Máximo. As mulheres de plantão vão me entender. Olha, não tem como não identificar essa pessoa pelos sinais característicos. Então, esses sinais característicos é suficiente para a gente saber que tem que prender o Máximo. Entenderam? Já é suficiente. Por quê? Já tem. Não tem o nome dele, eu não sei o nome. Eu sei que ele tem um vulgo, um apelido, ele é conhecido como Máximo, mas eu não sei o nome dele. Tá? Não sei o nome completo, filiação, mas sei quem é o bandido de quem a gente está falando. E sei que por essas características físicas, meu filho, é impossível você não saber quem é a pessoa. É fácil de entender, porque os sinais característicos já diz quem ele é, entendeu? Então, o que acontece? Há necessidade de, no mandado, você fazer essa identificação, porque normalmente os marginais, a não ser quando são esses de colar em branco, você sabe nome, sabe endereço, sabe filiação, sabe tudo. Mas no dia a dia, os criminosos, você não sabe quem é, não é verdade? Então, o Máximo sequestrou a Rose. Imagina a Rose! Rose, pensa nisso. O Máximo sequestrou a Rose. Aí o que acontece? Quem viu? A Nathalie viu quando ela fora sequestrada, porque estava com ela naquele ambiente. Então, ela vai descrever, olha, eu não sei quem foi, mas sei que foi um homem alto, moreno, assim, né? Então, é ele. E é conhecido aqui como Máximo, como o cara, né? Como o mafioso do momento. Então, o que acontece?
Não sabemos o nome, a filiação, o estado civil, o endereço, mas já sabe como identificar. Isso é necessário. E no meio da criminalidade, gente, o marginal normalmente é conhecido pelo seu vulgo. O bandido ele é sempre vulgo alguma coisa, já reparou? É vulgo vulgo beira-mar, é vulgo não sei o quê, sempre assim. Vulgo escadinha, lembra disso? Vocês nem são da época do escadinha, eu tô velha. Então, olha só, é, essa situação toda, eu sou da época ainda que tinha o Denis da Rocinha, gente. Lembra disso? Vocês lembram disso? Meu Deus do céu. Então, essa situação é necessária para poder você identificar quem é o preso. Então, exibição, aí é feito o mandado, ele é feito em duplicata, uma via serve de recibo para quem prende, outra via serve de recibo para o preso. Depois vem a exibição do mandado de prisão ao diretor carcereiro. Quando essa pessoa é capturada, é presa, é feita a parte burocrática na delegacia, ela vai ser levada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Todo preso tem que ser submetido ao exame de corpo de delito. Todo preso tem que ser submetido ao exame de corpo de delito, tá? Por quê? Não é para fazer prova contra ele, é para verificar se houve alguma violação à sua integridade física. É um direito e uma garantia do preso ser submetido a exame de corpo de delito para não ter violado a sua integridade física. E aí, então, ele vai ser submetido a esse exame e depois é levado ao cárcere. Quando é levado ao cárcere, aquele mandado de prisão, juntamente com a cópia do exame de corpo de delito, é apresentado ao diretor do estabelecimento prisional onde ele vai ficar, porque vai ficar uma cópia com esse diretor, inclusive porque ele vai passar recibo para poder dizer o estado em que o agente chegou ali, foi encontrado. Porque depois vão dizer que ele acabou sendo agredido no estabelecimento prisional, e não foi. Então, é necessário que se faça isso. Exibe-se o mandado ao diretor do estabelecimento prisional ou ao carcereiro. Esse mandado de prisão, quando determinado pelo juiz, ele é registrado no CNJ. Há necessidade de registro do mandado no CNJ. Uma vez registrado no CNJ, esse mandado ganha publicidade. Ou seja, ganha publicidade no sentido de que mesmo que você não esteja com ele, mesmo que a autoridade policial não esteja com ele em mãos, é fácil, olha no sistema pelo nome da pessoa. Você pega o nome da pessoa agora, completinho, joga no site, vai ver se tem prisão contra ela. Expede aquele mandado na hora, por isso que agora você para, é tudo eletrônico, né? Então a polícia te para, você dá seu nome ali, ela já entra, já sabe se tem prisão contra você ou não. Por isso que o mandado é registrado, tá? A regra é que quem vai executar essa prisão é a autoridade policial do local de onde o juiz determinou a prisão, tá ok? Então, o juiz do MEA mandou prender a Rose, o juiz do MEA vai encaminhar esse mandado de prisão para o delegado da delegacia do MEA, para poder executar esse mandado de prisão. Porém, quando se descobre que a Rose está lá em Atibaia, o que o juiz daqui faz? Ele não manda o delegado daqui ir lá para Atibaia. O delegado até pode ir, ainda mais se estiver em perseguição. Mas olha, sair daqui para ir para Atibaia é uma despesa para o Estado? É. Atibaia tem autoridade policial e tem juiz. Então, o que o juiz daqui pode fazer para evitar mais esse custo? Porque é possível que você tenha a notícia que ela esteja lá e ela não esteja, não é verdade? Aí, o que o juiz faz? Ele manda uma carta para o juiz de Atibaia, para que o juiz de Atibaia determine que o delegado de lá vá até o local para poder prender a Rose, caso lá ela seja encontrada. Essa carta é chamada de carta precatória. A forma através do qual um juiz se comunica com o outro, solicitando que ele faça algum ato para ele, é chamado de carta precatória, se for dentro do país. Se for fora do país, é chamado de carta rogatória, ok? Então, o artigo 289, 293 e 299 do CPP vai dizer para a gente que o juiz pode determinar a execução dessa prisão por carta precatória ou qualquer outro meio de comunicação previsto em lei. Inclusive, o juiz pode telefonar para o juiz de Atibaia, ele pode mandar um WhatsApp, ele pode mandar um fax, ele pode mandar um e-mail. Fax já é velho, né, gente? Mas pode mandar um e-mail e ele se identifica para que o juiz de lá tenha certeza que quem está mandando, quem está requerendo aquilo é um juiz competente daqui, e o juiz de lá pode, então, determinar que se execute, né, esse mandato. Isso é plenamente possível. Normalmente, quem executa é a autoridade do local. Então, quando se for cumprir esse mandado, tem que se respeitar essa inviolabilidade do domicílio. Volto a dizer, a prisão pode ser efetuada a qualquer dia, a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Só pode entrar antes das 5 da manhã e depois das 21 horas
se o morador consentir. Se o morador não consentir, não pode entrar, porque isso será considerado crime de abuso de autoridade nos termos do artigo 22, inciso 3 da Lei 13.869 de 2019. Não é 13.689, não, é 869. Deixa eu até acertar isso aqui. Bom, Lei 13.869. Acertei para vocês. Lei 13.869 de 2019, ela vai dizer para a gente, né? A respeito do cumprimento de mandado. Para cumprir mandado de busca e apreensão, e aí o de prisão também, só pode ser após as 21 horas ou antes das 5, a pessoa responde por crime de abuso de autoridade. Quem cumpre mandado de prisão nesse horário responde por abuso Essa lei é a lei de abuso de autoridade. Se cumprir mandado, nesse horário, vai responder. Quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 antes das 5, responde por crime de abuso de autoridade, tá? Nos termos aqui do artigo 22 da Lei 13.869. Até porque a Constituição vai dizer que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito. Flagrante delito significa que pode entrar a qualquer dia, a qualquer hora. Em caso de desastre, qualquer dia, qualquer hora. Para prestar socorro, qualquer dia, qualquer hora. Aí vem a lei e deixa bem claro aqui. Ou durante o dia, por determinação judicial. Então, se é para cumprir mandado, tem que ser durante o dia. E para a gente, dia vai ser o período correspondente para efeito de ordem judicial. Para o cumprimento de ordem judicial de mandado de prisão ou busca e apreensão, considera-se dia das 5 às 21. Ok? Das 5 às 21. Passou desse horário ou antes desse horário, é considerado crime de abuso de autoridade. Ah, Josiane, eu aprendi no direito constitucional que é de 6 às 18. A gente não está dando aula de direito constitucional, tá? Eu aprendi no processo civil, artigo 212 do CPC, que dia para efeito de cumprimento de ordem judicial é das 6 às 20. A gente não está dando aula de processo civil. A gente está dando aula de processo penal para cumprimento de mandado de prisão e para cumprimento de mandado de busca e apreensão é das 5 às 21. Para outros mandados, para outras ordens judiciais, para citação, aí então o período vai ser de 6 às 20, obedecendo a regra estabelecida no artigo 212 do CPC. Tá ok? Então, aqui é a regra estabelecida para cumprimento de mandado de prisão, mandado de busca e apreensão. Bom, continuando aí, então a inviolabilidade do domicílio, como nós já vimos, vai ser qualquer dia, qualquer hora, né? Deixa eu aqui interromper o compartilhamento, porque tem uma duplicata aqui.
Quando for expedir o mandado, ele será em duplicata, porque uma via serve de recibo para quem prende, a outra de recibo para quem foi preso, chamado nota de culpa. Exibição do mandado ao diretor, já falei. O registro do mandado tem que ser feito. E aí, qualquer autoridade policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que expediu, como nós já falamos. Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar em seguida o registro do mandado. A prisão é imediatamente comunicada ao juiz do local do cumprimento da medida, ao qual providenciará a certidão extraída do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou. Uma vez preso pela autoridade do local em que o juiz determinou por qualquer outra, o preso deverá necessariamente ser informado dos seus direitos constitucionais nos termos do artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Direitos são esses: direito de permanecer em silêncio, direito de não ter violado a sua integridade física, direito de ter condições de comunicar-se imediatamente com alguém da família ou qualquer pessoa por ele indicada, e caso ele não informe o nome de advogado, essa prisão deverá ser comunicada imediatamente à Defensoria Pública, ok? É o que determina o parágrafo 4º do artigo 289 do CPP, ok? Não pode ser a prisão ainda cumprida através de carta precatória ou qualquer outro meio de comunicação, tá? Quando a pessoa for presa em outra comarca, por exemplo, a Rose fugiu do Rio de Janeiro e foi para Atibaia, e lá ela foi presa, o que acontece? Ela é presa lá, apresentada à autoridade judicial de lá, porque afinal de contas a sua prisão foi deprecada, né? E ela vai continuar sendo processada lá? Não, você viu o caso do Queiroz, ele vem para o Rio de Janeiro. Ela virá para o Rio de Janeiro, onde ela responde ao processo, tá claro? O juiz processante, que é o juiz que decretou a prisão, o juiz que é o responsável pelo processo, ele terá que providenciar a remoção da Rose, que foi encontrada em Atibaia, para o Rio de Janeiro no prazo máximo de 30 dias contados da efetiva prisão, é o que diz o artigo 289, parágrafo 3º do CPP, ok? A requisição, a captura da Rose poderá ser requisada pelo juiz à vista de mandado judicial por qualquer meio de comunicação, como eu já disse, inclusive por carta precatória, tomadas pela autoridade a quem se fizer a requisição as precauções necessárias para averiguar a autenticidade dessa. Então, o preso é informado dos seus direitos constitucionais. Se houver perseguição, a Rose era para ser presa no MEA, foi perseguida e foi encontrada lá em... já foi encontrada lá em Campos de Goytacazes, por exemplo, já foi encontrada lá, ela foi perseguida, né? Então, a autoridade tinha um mandado para cumprir aqui na capital do Rio de Janeiro, cumprir esse mandado lá em Campos? Pode, nos termos do artigo 290. Sendo perseguido o réu ou investigado que há de ser preso, ele pode ser capturado no local em que ele for encontrado, porque o mandado de prisão, ele serve em todo o território nacional, tá? Quem vai cumprir o mandado de prisão é a autoridade judiciária daquele local, nos termos do artigo 291, a autoridade policial daquele local, artigo 291 do CPP, combinado com o artigo 13, inciso 3 do CPP. Ele cumpre o mandado de prisão. Acontece que, normalmente, o mandado de prisão ele é feito o quê? Em duplicata. Uma via vai ficar com o preso e uma via fica com quem prende. E aí é necessário se verificar o seguinte: a reprodução do mandado pode ser feita quando a autoridade policial verificar a necessidade de ter mais mandados em mãos, porque a gente sabe que a autoridade policial, ela normalmente trabalha em equipe, e pode ser que tenha que ir uma equipe para um determinado local, uma equipe para um outro local, porque essa pessoa pode ser encontrada em locais diversos, né? E aí, então, ela pode reproduzir tantos mandados quantos forem necessários. Pode a autoridade policial ordenar a prisão preventiva ou temporária? De jeito algum. Mas ela pode reproduzir o mandado que ela recebeu do juiz, reproduzindo fielmente o mandado original. Essa reprodução do mandado nada mais é que a cópia, né? É uma cópia, ele carimba com aquele conférico original e aí pode reproduzir quantos forem necessários, tá? Quando se prender alguém provisoriamente, o preso provisório necessariamente deve permanecer separado do preso condenado. Não pode o preso provisório ficar junto com o preso condenado. E detalhe imprescindível para o seu aprendizado:
O emprego do uso de força, quando for prender, ele é possível, mas ele só é possível se ele for efetivamente necessário. Se o emprego de força não for necessário, não se pode utilizar a força, ok? O uso de força na prisão pode ser contra pessoa ou coisa, mas desde que seja imprescindível para o cumprimento do mandado de sob pena, desde que seja imprescindível para o cumprimento do mandado quando houver resistência ou tentativa de fuga. Se não houver resistência, se não houver tentativa de fuga, não se pode utilizar da força. Exemplo de uso de força: o tiro disparado, a coronhada, a cacetada, a violência em si, né? O uso de algema é emprego de uso de força. Só pode algemar o preso se houver resistência ou tentativa de fuga, tá claro? Então, muita atenção para essa questão do uso de força. Se a autoridade se exceder no uso da força, responderá pelo excesso. Isso, inclusive, está previsto no artigo 23, parágrafo único do CP, ok? Então, Josiane, nós vimos aí na semana passada, né, no Fantástico também, uma cena que me causou repulsa, né? Um PM de quase 2 metros de altura e 3 de largura, ele subiu no pescoço de uma mulher. Aquilo acabou comigo, né? Eu, graças a Deus, não sou defensora pública, porque se fosse, teria uma dificuldade imensa de defender esse cara. Mas olha só, eu sei que todos têm direito à defesa e como advogada que sou, sei disso, né? Já defendi coisas muito piores do que um homem subir no pescoço de uma mulher. Canso de fazer júri, canso de defender homicídio, mas aquela cena, aquela situação me causou assim uma repulsa incrível, que seria difícil ter que digerir aquela situação. Veja bem, olha só, a gente não sabe o que aconteceu antes, porque o vídeo só mostra o momento em que ele sobe no pescoço da mulher, em que ele arrasta ela pelo chão, ela já totalmente imobilizada, ele inclusive põe todo o peso em cima de uma perna e se pendura sobre o pescoço dela. Gente, aquilo foi necessário para fazer cessar qualquer resistência ou tentativa de fuga por parte daquela mulher? Claro que não. Ele se excedeu e se excedeu muito. Tem que responder penal, civil e administrativamente por aquele comportamento que foi criminoso. Foi criminoso. Um homem daquele tamanho subir e jogar todo o seu peso no pescoço de uma mulher é um criminoso, é uma vergonha para a polícia militar. É uma vergonha para qualquer polícia, é uma vergonha para o país, aquela cena. É uma vergonha. Ele é uma vergonha para qualquer cidadão brasileiro, principalmente para os policiais militares, né? Que a gente sabe que estão sempre na linha de frente. As pessoas costumam jogar pedra, eles sempre servem de vidraça para a pedra ser jogada, mas a gente sabe que muitos deles, na verdade, a maioria, são homens honestos, trabalhadores, que estão sempre na linha de frente e que, quando a gente precisa, são os primeiros a chegarem. A verdade é essa. Mas aquele homem foi uma vergonha para toda a instituição militar, para todo o cidadão brasileiro, para o país de uma forma geral. Foi horrível aquela cena. Ter uma mulher debaixo daquela botina dele, gente, ninguém merece, né? E eu não estou falando isso porque foi só uma mulher, não, porque assim, já me causa qualquer revolta pelo fato de ser mulher, porque eu não sou feminista de axila cabeluda, porque eu não acho que isso é feminismo. Isso para mim é porcaria, né?
Agora, eu sou feminista no sentido de que o direito da mulher tem que ser observado, tem que ser protegido e tem que ser respeitado. Acabou. Na verdade, eu nem me acho uma pessoa feminista, porque eu acho que o direito do ser humano tem que ser respeitado, seja ele homem, seja ele mulher. Agora, ter um homem daquele tamanho subindo no pescoço de uma mulher é um absurdo. Aquilo foi excesso? Foi. A Josiane, mas depois eles deram entrevista e eles falaram que quando eles chegaram, as pessoas resistiram. Bom, as pessoas podem ter resistido. Se resistiu, posso usar força? Sim. Qual é a força? A força suficiente necessária para fazer cessar a resistência. Qualquer força além da necessária para fazer cessar a resistência é excesso e a pessoa tem que responder por ela, tá ok? Então ali houve o emprego do uso de força pelo policial desproporcional? Houve. Então foi excesso? Foi. Ele tem que responder por isso? Tem que responder por isso, nos termos do artigo 23 do Código Penal. Tem que responder penal, civil e administrativamente. Ou seja, tem que responder um processo administrativo disciplinar, com certeza, tá? Não tenha dúvida disso. E isso, gente, é muito claro, porque o legislador vai dizer, quando se cumpre o mandado de prisão, não será permitido o emprego de força. Olha o que diz a lei. Salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga. Então, se quando eles chegaram houve a resistência já havia cessado, porque a cena que a gente vê é um homem com a camisa levantada, já se rendendo, e uma mulher no chão e o outro policial lá, e eles com a arma em punho, todo mundo já apavorado e com medo, né? Então, é claro que houve excesso. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. O que eu quero que você perceba? A polícia chegou para prender a Rose. A Nathalie estava junto e falou, não vai levar a Rose, entra na frente, pega um cabo de vassoura para jogar no policial. Olha só, quem está sendo preso não é a Nathalie, é a Rose. Mas quem está resistindo não é a Rose, é a Nathalie. Então, a força pode ser usada contra a pessoa em face da qual eu estou prendendo ou cumprindo o mandado, ou contra terceiros que resistem a essa prisão. Tá claro? E detalhe, é vedado, como algema é o uso de força, é vedado o uso de algema em mulheres grávidas durante o ato médico-hospitalar preparatório para a realização do parto, durante o parto, bem como em mulheres no período de puerpério imediato. O que é isso? A Bia está gestante, presa, sendo conduzida do estabelecimento prisional para o hospital para ter o seu bebê. Ela pode ir algemada? Claro que não. Quando ela está lá em trabalho de parto, gritando para poder ter aquele filho, urrando, ou em cesariana, lá calma, esperando o filho nascer, ela pode estar algemada? Não. Ela acabou de parir, foi lá para o quarto, onde ela vai receber o seu bebê amamentar. Pode estar algemada? Não. É o que diz a lei, tá ok? Por quê? Porque a lei veda essa hipótese. Agora, se houver resistência ou tentativa de fuga, que vai ser muito difícil numa situação de mulher em trabalho de parto, aí não tem jeito, né? Aí vai sim poder algemá-la, porque não vai deixar ela fugir pelo simples fato dela estar no estado puerperal, dela estar em trabalho de parto. E a força pode ser usada contra a própria pessoa que vai ser cumprido o mandado, como contra terceiro. Assim como foi prender a Rose. Rose, ó, viu que a polícia chegou, meteu o pé. Meteu o pé e foi para onde? Entrou na casa da Jude. Chegou na casa da Jude e se escondeu lá. O que a polícia vai fazer? Viu que ela entrou na casa da Jude, vai lá bater palma, vai tocar campainha e vai se apresentar. Olha, eu sou policial, fulano de tal, da delegacia tal, estou com esse mandado de prisão aqui contra a Rose que acabou de entrar na sua casa. Então, eu verifiquei com segurança que a pessoa que tem que ser presa entrou na sua casa, estou te intimando a me entregar a Rose, já que eu estou te dando vista da ordem de prisão. Se a Jude obedecer e entregar a Rose, ótimo. Se a Jude não obedecer imediatamente e entregar a Rose, sendo dia, o que é dia pra gente? Das 5 às 21,
a autoridade policial entrará à força na casa da Jude, inclusive arrombando a porta, se preciso for. Se for noite, noite pra gente é depois das 21 e antes das 5 da manhã. Aí o executor, ele, depois de intimar o morador, que se negou a entregar, não atendeu às ordens e não entregou o preso, ele fará guardar todas as saídas da casa, tornando a casa incomunicável. Logo que o dia amanheça, ou seja, logo que dê as 5 da manhã, a polícia vai entrar, ainda que a força, arrombando as portas, e efetuará a prisão da Rose, tá ok? Então, a força pode ser usada contra coisa e contra pessoa. Contra a própria pessoa que há de ser presa ou contra terceiros que de alguma forma resistiu. É claro que estou no cumprimento de quê? De uma ordem judicial. Também não será permitido o uso de algemas ao acusado durante o período em que ele estiver sendo julgado perante o plenário do júri. Por quê, gente? Porque quando alguém é julgado pelo tribunal do júri, você tem ali dentro o juiz, o MP, a defesa, o escrivão, o conselho de sentença e o réu. O réu está ali algemado o tempo inteiro, o conselho de sentença, que são os jurados, estão olhando para ele, pensando que ele é o quê? Que ele é a pessoa mais perigosa do mundo, porque, afinal de contas, está algemado numa sala de audiência. Então, isso influencia na decisão dos jurados. Por isso, ele não deve permanecer algemado. Logo que ele entra na sala, ele já entra, o juiz manda tirar a algema. Salvo se absolutamente necessário que ele permaneça algemado para manter a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a garantia da integridade física de todos os presentes. Tá ok? E se, porventura, ele permanecer algemado, durante os debates, durante as alegações finais da acusação da defesa, não se pode fazer qualquer menção a esse uso da algema, nem para prejudicar e nem para beneficiar o preso que estava ali sendo julgado e estava algemado, ok? Bom, a algema, ela é uma história velha na nossa lei, por quê? A algema é um emprego de força, né? Para você mobilizar a pessoa e conseguir conduzi-la. Ela está prevista no artigo 199 da Lei 7.210 de 84, que dizia para a gente: o emprego de algema será disciplinado por decreto federal, desde 1984 em instante de determinação. Ou seja, sempre se algemou preso sem o decreto para regulamentar. Até que um dia nós tivemos uma situação em que um delegado de Polícia Federal algemou o Daniel Dantas. Vocês lembram disso? Assunto antigo, né? E quando algemou o Daniel Dantas, foi aquele famoso, sabe com quem você está falando? Você sabe quem você está algemando? Foi exatamente isso. Por quê? Bastou algemar o Daniel Dantas para que o STF fizesse a súmula vinculante número 11, ok? Nós não tínhamos nenhum decreto disciplinando o uso de algema. Então, o uso de algema sempre foi usado indiscriminadamente em todas as atuações da polícia. Sempre foi usado, né? Todo mundo sempre foi preso e automaticamente algemado. E aí, um dia, algemou quem? Daniel Dantas. Isso deu um pano para manga. A ponto do STF fazer a súmula vinculante, número 11, para dizer: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiro, justificada a sua excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou de autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Então, como o Estado, né, na verdade, ele não havia feito o decreto para regulamentar a utilização de algema, o que o STF fez? Na época que o Daniel Dantas foi algemado, claro que ninguém disse isso, né? Mas a gente sabe, a gente viu como a situação aconteceu. Na época que ele foi algemado, o STF imediatamente fez a súmula vinculante número 11, tá ok? Para dizer o quê? Para dizer que não é possível algemar sem que você tenha, né, a necessidade do uso de algema diante das situações previstas na súmula. Essa súmula, ela foi feita no ano de 2008, no dia 22 de agosto de 2008, e a partir daí nós tivemos, então, uma regulamentação
do uso de algema por súmula vinculante do STF. Na época, o delegado desapareceu, foi mandado para o fim do mundo, né? Depois reapareceu, mas assim, ficou um delegado esquecido, né? Não ficou aquele delegado, que delegado, que algemou, que acabou com aquela operação, que se envolveu na situação e resolveu. Não, nada disso, entendeu? Ele foi bem para longe, ficou bem apagadinho no cenário jurídico, tá? E aí veio a súmula vinculante número 11, para dizer isso que nós acabamos em 22 de agosto de 2008, né? Para dizer que só é lícito o uso de algema em caso de resistência. Então, quer dizer que de 1984 até 2008, nós não tínhamos nenhuma regulamentação do uso de algema e ela era usada indiscriminadamente. Quando foi em setembro de 2016, ou seja, 8 anos depois da súmula vinculante número 11, veio o decreto para regulamentar o uso de algema, que é o decreto 8858 de 26 de setembro de 2016. E aí o decreto veio para dizer para a gente, regulamentar o uso de algema e dizer que só é possível o uso de algema quando, olha o artigo 2º do decreto 8858, é permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia causado pelo preso ou por terceiros. É como eu disse, quando a resistência é causada pelo preso ou por terceiro, vai poder usar a força, vai poder usar a algema, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Para algemar, é necessário que se justifique e que se justifique essa excepcionalidade por escrito. Não justificou, algemou indevidamente, responde penal, civil e administrativamente. O agente de segurança que tiver algemado alguém sem essa justificativa. E ainda pode acarretar a nulidade da prisão sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. É o que diz a súmula vinculante número 11 e o artigo 2º do decreto 8858 de 26 de setembro de 2016. Ok? Então, quando se tiver que prender alguém, tem que tomar o cuidado quanto à utilização da força. Ok? Bom, vimos que para prender tem que ter ordem judicial e o mandado de prisão tem que existir. Isso só não se impõe quando a prisão é em flagrante. Veja bem, um detalhe. Nós temos o que a gente chama de prisão especial. Prisão especial só serve para preso provisório. A prisão especial, de especial, ela não tem nada. Ela nada mais é que colocar o preso que tem direito à prisão especial em local distinto dos demais presos. O artigo 295, parágrafo 1º, vai dizer: a prisão especial prevista no Código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Ou seja, é separar o joio do trigo. Só isso, tá? Porque quem tem direito a essa chamada prisão especial, ou seja, ficar separado dos presos comuns, pode ficar até no mesmo estabelecimento, porém em celas separadas. Quem tem direito a essa prisão chamada de especial, que só cabe na prisão provisória? Os ministros de estados, né? Os ministros de estados têm direito à chamada prisão especial. O seu ministro da Educação, o seu ministro da Cultura, o seu ministro da Saúde, não é verdade? Do Meio Ambiente, esses ministros de estados todos têm direito à prisão especial. Os governadores e interventores dos estados e territórios, os chefes de polícia, os prefeitos municipais, os vereadores, os membros do Conselho, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional, Assembleia Legislativa dos Estados, o cidadão inscrito no livro de méritos, os oficiais das Forças Armadas, os magistrados, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República, os ministros de confissão religiosa, os ministros do Tribunal de Contas, o cidadão que já tiverem exercido a função de jurado, salvo se tiverem sido excluídos da lista por incapacidade para aquela função, os delegados de polícia, a prisão especial nesse código ou em outras leis consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto. Se não tiver um local distinto, um estabelecimento específico, ele será recolhido apenas em cela distinta do mesmo estabelecimento. É só para manter separado. E detalhe, eles não podem sequer serem conduzidos no mesmo carro. O preso especial não pode ser transportado junto com o preso comum. Tá, eu tenho nível superior, você não tem, então você vai lá e eu vou aqui. É só para dar essa separação. Mesmo assim, eles só terão esse direito a essa separação toda, essa prisão especial, quando se tratar de prisão provisória. Uma vez condenado por esse julgado, acaba tudo isso.
E os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Os militares, né, os inferiores e praças de pé, onde for possível, serão recolhidos à prisão em estabelecimentos militares. O militar, ele sempre fica provisoriamente preso no estabelecimento militar, um estabelecimento reservado diretamente para ele, tá ok? E aí, então, nós temos o que a gente chama de prisão provisória, necessitando de todas essas regras que eu acabei de falar para vocês, em termos de cumprimento dessa prisão, a gente depende desse mandado com todas essas regras, tá ok? Nós vamos, então, na verdade, começar a falar da prisão preventiva. Eu vi a geral para vocês, regras sobre o mandado de prisão, né? Agora a gente vai efetivamente falar sobre a